Nós, mães, costumamos falar, né, quando a gente tá numa conversa entre amigas que, depois que a gente se tornou mãe, né, como Deus tem trabalhado em nós, né, como Deus tem nos melhorado, como Deus tem nos mostrado o quão egoísta nós somos, né, o quão sem paciência nós éramos, então a gente já melhorou muito nisso, mas ainda tem muito a melhorar, que os filhos, né, já começa lá no casamento, mas os filhos vêm pra mostrar que a gente não é flor que se cheira. Mas eu também percebo que a maternidade também é esse lugar, essa oficina em que o diabo pode trabalhar em nós para também imprimir em nós características dele, características que Deus abomina, que Deus odeia. Uma delas que eu vejo é o orgulho. É uma roupagem de autossuficiência como mãe. Uma autossuficiência na maternidade se revela assim, ó. Eu vou me dedicar, eu vou me esforçar. E essa criança vai ser um sucesso na vida, nos relacionamentos, na vida espiritual. Eu vou dar tripa coração, eu vou dar o sangue nessa maternidade. E nós teremos resultados excelentes, porque eu, nem o pai fez tanta coisa, querido do pai, eu super respeito e sou submissa, mas o pai, ele não deu o sangue como eu, porque quem criou esses meninos em casa fui eu. Lá no fundinho da nossa alma, eu sei que eu não estou inventando aqui uma história para boi dormir, lá no finzinho, naquela curvinha do fim, assim, da nossa alma, tem uma pontinha de orgulho, de achar que toda a nossa dedicação ainda vai voltar lá no futuro, vai vir com salva de palmas e elogios. Esse menino se formou, se transformou num grande homem, num homem de Deus, num profissional excelente, por causa da sua mãe. E vai virar um filme. E alguém, um jornalista vai vir, vai nos entrevistar, vai fazer uma biografia e a nossa história, o nosso nome, a nossa foto vai aparecer nisso aí. Imagina, eu tenho 3, então eu me sinto tentada às vezes a pensar, imaginar o futuro dos meus filhos e pensar que se tornaram grandes pessoas, né? Grandes é coisa linda de se falar, né? Grande, né? Como se... Mas pessoas direitas de sucesso profissional, de sucesso... Sucesso é uma palavra estranha para falar na questão espiritual, né? Mas pessoas de Deus, comprometidas com a palavra de Deus. Mas também, olha o que tem atrás. Olha o que vem atrás. Olha a história do João, da Helena e da Laura. Uma mãe dedicada, hoje com seus cabelos brancos, mas que deu tripa coração para criar essas crianças e não perder a cabeça. É isso que a gente encontra lá no finzinho do coração de uma mãe que é dedicada. Que ela... peca pelo excesso do zelo e não pela negligência. Porque se você é igual a eu, você não peca tanto pela negligência. Você é tão zelosa, minha amiga. A gente é tão zelosa com a alma dessas crianças, com o corpo, a saúde dessas crianças, que a gente peca pelo excesso do zelo. Mas junto com esse zelo, o diabo, ele consegue colocar com uma seringuinha, sabe? Num micro furinho ele enfia um pouquinho de orgulho. E a gente começa a ver essas crianças crescer educadas, elas falam bem, elas fazem homeschooling, então a gente sabe que a gente tá saindo fora da curva. A maioria das pessoas matricula os filhos na escola, mas a gente se dedica a ensinar essas crianças em casa. A gente quer dar uma educação clássica, a gente quer ensinar latim e piano. E mais do que isso, muito mais do que isso, a gente quer poupá-los da influência de ideologias, de coisas, ideias mundanas. A gente quer educá-los na instrução do Senhor, a gente quer educar eles em casa, incutir a palavra de Deus o máximo que puder dentro da cabecinha deles, para que eles se criem jovens, tementes ao Senhor. E tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito bom. Vocês sabem que eu tive que dar uma pausa no homeschooling do João. Esse sonho do homeschooling não saiu do meu coração, ele não está descartado. Mas eu precisei dar uma pausa porque coisas estão acontecendo na nossa vida aqui que eu não posso compartilhar nesse momento com vocês, mas não deu para continuar. Não, a gente tentei já há bastante tempo, mais de ano nós tentando, e eu tava com muita dificuldade
pausamos, certo? Eu recebi um comentário de uma querida mãe que foi muito agressiva comigo naquele vídeo que eu comentei com vocês. Por que eu parei o homeschooling um pouquinho com o João? Por que nós não vamos continuar agora? E teve uma mãezinha que levou muito pro lado pessoal. É como se eu estivesse gravando pra ela, dizendo: oi, sua maluca, você deveria de parar esse homeschooling e continuar. Eu não sei, ela se ofendeu muito comigo. Ela foi muito agressiva nas palavras. Eu achei assim que, meu Deus, não tinha razão para aquele comentário. Mas eu printei o comentário, inclusive, não sei se ela já não apagou, mas enfim, se tá lá. Ela fez um comentário e o que me chamou a atenção, porque eu tava lendo aquele comentário ontem à noite junto com meu marido aqui, e uma luzinha vermelha piscou. Não nas ofensas, não nas palavras meio agressivas dela, porque entre todas as coisas que ela falou, ela disse assim, que eu desisti no primeiro obstáculo. Como se ela conhecesse a minha vida e a minha jornada, né, gente? Mas não foi isso que me incomodou. Ela, no finalzinho, falou ainda assim, que essas mães que querem ter um monte de filho, que ter filho tem que ter responsabilidade. Que agora que eu tenho 3 filhos, eu não consigo pagar uma faxina por semana. Ela foi funda, ela quis me dar uma cutucada. Que adianta ter 3, 4 filhos e viver exausta e não poder pagar uma faxina na semana? Ela tem uma filha, ela disse lá no comentário que ela tem uma filha, que ela faz homeschooling, né? Fala inclusive na questão do período fértil. Por que será que Deus colocou só 3 dias para o período fértil da mulher? Por que, né? Tipo assim, a gente deveria de pensar que o plano de Deus não é que a gente tenha um punhadão de filho. Não se a gente não tivesse condições de ter. Enfim, ela despejou várias coisas ali que eu poderia me ofender muito, mas não é isso o X da questão. Eu não penso nisso, coitada. Eu tenho até um pouco de dó. Porque tem alguma coisa dentro dela que tá incomodando ela. Porque se ela veio me ofender, tentar me cutucar, por que eu tive, né, tipo, ela foi muito pessoal, falou dos meus filhos, que eu tive 3, mas eu não tenho condições de pagar uma faxina, e realmente hoje eu não tenho condições de pagar uma faxineira. Eu tinha uma abençoada que vem aqui em casa, eu dispensei ela. Por quê? Porque estamos com outros planos na vida, e eu preciso economizar, certo? Estou fazendo as minhas faxinas muito bela e muito bem, graças a Deus, sem nenhum problema. Mas assim, o que me despertou, pera lá, foi quando ela falou o seguinte. Ela fala um pouco do seu esforço nesse comentário e ela diz assim: fazem 4 anos que eu descobri uma doença. Eu me arrasto todo dia, ou eu vivo me arrastando, mas eu continuo caminhando para o alvo, que é a educação integral da minha filha. E eu só vou parar quando eu morrer. É esse o meu objetivo. E o Espírito Santo, ele me deixou claro uma coisa nessa fala dela, que eu me lembrei que eu já fui essa mãe. E que talvez você seja, ou você vai cair na tentação de pensar como essa mãezinha. Que é pelo teu esforço o sucesso do teu filho. E aqui eu vou deixar uma coisa muito clara. Deus não compactua com a negligência, mas Deus odeia o orgulho e a autossuficiência. Uma filha de Deus não deve cultivar essa autossuficiência. Você não é flor que se cheire, você não consegue absolutamente nada sem Deus e você precisa da ajuda das pessoas. Você vive em sociedade. Deus não nos fez para vivermos isolados, sem precisar de ninguém. E é por isso que Deus nos limita. A gente não tem uma vida de anjo nessa terra, porque senão a gente realmente não precisa de ninguém. Nós não ia ter muito como lidar com orgulho, porque ele ia existir de qualquer forma. São as nossas fraquezas que nos fazem lembrar que a gente não é flor que se cheire, que a gente tem várias limitações. Que eu preciso me ajoelhar aos pés do Senhor e pedir misericórdia, que eu preciso da minha mãe que mora aqui em cima, que eu preciso do meu marido, que eu preciso da ajuda das minhas amigas, eu preciso das pessoas, gente. Eu não consigo viver sozinha, eu não consigo dar conta de tudo e fazer tudo muito bem feito, sem ajuda, sem recurso. Mas acima de tudo, o pouquinho de força que eu tenho, o pouquinho de inteligência, de sabedoria, existe a mão poderosa de Deus.
em mim. Essa autossuficiência, gurias, vai trazer uma grande decepção lá na frente para nós. Porque essa autossuficiência, quem tá plantando e quem tá instigando em nós é Satanás. E ele tá vendo o nosso esforço em educar nossos filhos para a glória de Deus, fazer o homeschooling para que os nossos filhos cresçam com uma base de instrução cristã, e eu super apoio e incentivo, mas se você acha que o homeschooling é a salvação de todo o mal, você está redondamente enganada, minha amiga. Se você acha que, seguindo todo o conhecimento que tu tem a respeito de casamento, que teu casamento vai ser sempre um sucesso, ou até o final da vida vai ser sempre sucesso o seu casamento, você está redondamente enganada. Tô jogando um balde de água fria em você? Não tô. A vida é cheia de altos e baixos. Criar filhos é cheio de altos e baixos. Relacionamentos familiares, casamento, relacionamento entre pais e irmãos é cheio de altos e baixos. Somos totalmente limitados. Eu posso me esforçar para ser uma boa mãe, mas eu não coloco sobre esse meu esforço a certeza de uma recompensa, de que vai dar tudo certo, de que os meus filhos vão ser um sucesso e que vai dar, e que é tudo causa, é tudo resultado do meu esforço. Essa autossuficiência que muitas de nós estão cultivando, esse orgulho, essa roupa de mãe dedicada que a gente veste lá no fundinho, lá naquela curvinha no fim da alma, assim, ó, sabe? Naquela ruazinha sem saída da alma lá. Chegou no fim. Lá, às vezes, tem uma pontinha de orgulho. A gente se sente mães maravilhosas, mas a gente não fala isso. Não, porque a gente também gosta de se parecer humilde. Mas lá no fundo a gente olha as mães que tem seus filhos matriculados, aquela mãezinha que extrapola um pouquinho na TV, e a gente... Eu não tô dizendo daquelas mães negligentes, que vão criando os filhos meio assim, a Deus dará. Eu tô falando daquela mãe que é muito dedicada também, mas ela não tem o nível de instrução que você tem. É aquela mãe cristã que teme ao Senhor, mas que a rotina, a vida, lhe rouba tantos momentos preciosos de aprender. Ela ainda não desenvolveu algumas coisas que talvez nós já desenvolvemos. Ela ainda não entendeu algo que talvez eu e tu já entendemos, e a gente olha com um olhar de soberba, de orgulho, e pensa: coitada dessa criança, mas os meus filhos vão ser um sucesso, porque eu Carol, eu Maria, eu Joana, eu estou dedicada, empenhada a criar essas crianças para ser fora da curva. E a gente acha que tá criando pra glória de Deus. Isso não é criar filho pra glória de Deus. Tu tá tendo atitudes boas com relação aos teus filhos, lendo bastante pra eles, poupando eles de telas, investindo no homeschooling. Agora, quando você acha que os bons resultados vêm pelo teu esforço, tu tá anulando a ação de Deus, a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus sobre a tua família. A gente não percebe, a gente não vê muitas vezes na correria e com os olhos carnais a ação de Deus sobre nós. E às vezes quando eu vou orar, gurias, eu choro. E se tu chegou até aqui nesse vídeo, porque eu falo demais, né? Me conta aí se isso acontece contigo nos comentários. Às vezes eu tô orando, gurias, eu choro. Eu digo assim: oh meu Deus, se depender de mim, estamos tudo lascado. Porque eu acho, gurias, que qualquer esforço que eu faça não é suficiente. Vocês sabem, vocês conhecem histórias de pais muito piedosos, muito amorosos, muito queridos, muito dedicados dentro da sua instrução, dos seus esforços, e os filhos se desviaram? E os filhos se perderam, gurias. Foram pro Mariano, entendeu? Tipo, assim, ó, uma vida desgraçada, uma vida de vergonha.
Você deve lembrar de alguém agora. Quando eu falei isso aqui, a sua mente deve te ter trazido algum exemplo. Na minha cabeça vem alguns. Pais que não abandonaram seus filhos. Mas é verdade que pode ter tido falta de sabedoria em muitas situações? Sim, eu acredito. Mas quem me garante que muitas famílias que foram dedicadas não foi pela falta de dedicação e pela falta do senso de responsabilidade? Foi por um orgulho, foi por uma soberba, uma autossuficiência no educar essas crianças, de excluir a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre essa família, sobre os filhos. Esse mal eu não quero, gurias. Essa culpa eu não quero. Eu vou retroceder todas as vezes que forem necessárias, eu vou pedir perdão todas as vezes que forem necessárias, eu vou reconhecer meus erros, minhas limitações todas as vezes que forem necessárias, inclusive aqui nesse canal, se tiver que chegar e dizer o seguinte: errei nisso, gurias, lembra que eu falei uma coisa, descobri que não é bem assim, eu vou fazer. Mas eu não quero abraçar uma roupa de uma super mãe que dá tripa coração para criar um filho à parte, não a parte de Deus, mas acreditar que vai ser o meu esforço que vai fazer essas crianças terem sucesso. Quando uma mãe diz que ela fica se arrastando dentro de casa, mas que ela não larga o homeschooling, não é que eu digo que essa mãe deveria de largar o homeschooling e cuidar da sua saúde. Mas talvez por trás dessa fala, dentro desse coração, existe um orgulho, às vezes até de voltar atrás, porque toda a família, todos os amigos já sabem que ela vai fazer homeschooling, ela disse que nunca ia desistir, mas agora, como chegar para as pessoas e dizer: pessoal, a gente não vai mais continuar, pelo menos não por enquanto. É difícil, né? Eu sei disso. É difícil a gente ter que dar um passinho para trás para poder avançar. E vou abrir um parênteses aqui. Será que o homeschooling vale a pena quando você tem uma mãe de arrasto dentro de casa? Será que os filhos lá na frente vão dizer: obrigada, mãe? Mãe, se eu tivesse no teu lugar eu faria a mesma coisa, porque é o certo a se fazer. Enfim, fica uma reflexão aqui. Tem muitas coisas pra gente pensar, né, sobre isso. Mas é isso, gurias. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Até esqueci meu café já deve estar gelado. A gente precisa ter muito cuidado para que a maternidade não se torne uma oficina do diabo, moldar o nosso coração para um coração orgulhoso. Porque naturalmente nós mães já nos orgulhamos muito dos nossos filhos, mesmo que eles sejam feinhos, quebrados, tortinhos, sei lá, não importa o filho que tu tem, minha amiga, a gente se orgulha dos filhos que tem. Só que o problema é quando a gente é do grupo das mães responsáveis, das mães dedicadas. Só que essa dedicação se transforma num pecado. Aí mora a tragédia, aí mora o perigo. Faz sentido isso? Se faz sentido, vamos conversar aqui nos comentários. Coloca aí as tuas impressões e aquilo que tu tem pensado sobre isso, ou se esse vídeo tocou em você de alguma forma diferente. Eu vou adorar ler os comentários, eu leio todos, tá? E se esse vídeo edificou sua vida, manda para aquelas mães. Manda para aquelas mães que são dedicadas, para que elas cuidem do coraçãozinho delas, que elas possam cuidar da alma, vigiar, porque o diabo, ele é sujo e ele tá só querendo uma brechinha para transformar algo bom, algo puro, que é o amor e a dedicação de uma mãe. Transformar isso que é bom em algo ruim, em algo que pode trazer muita culpa lá na frente. E o pior, não tem a ver só com ela, mas o pior de tudo isso é excluir Deus da equação. Quando a gente acha que o nosso esforço e as nossas habilidades e a nossa dedicação vai dar conta do recado. E isso não é bom. Certo? Um beijo pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês e